Fala pessoal, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo, com mais um aspirador robô. Eu trouxe aqui já para vocês aqui no canal um robô que eu comprei, né? Um aspirador robô que eu comprei, que é o da Multilaser. E eu recebi recentemente um aspirador robô da Midea para testar, tá? Não é meu, recebi para fazer um teste, para ficar um tempo com ele. Eu usei ele aí por algumas semanas para poder tirar então minhas conclusões desta experiência. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, antes de começar eu preciso falar uma coisa. Eu já trouxe para vocês aqui um vídeo sobre o aspirador da Multilaser e esse vídeo não é uma comparação e eu tento fugir dessa questão de comparar um modelo com o outro. Por quê? Ah, mas os dois são aspirador de pó. Ah, mas os dois são aspirador robô, o mesmo produto. Só que eles estão em faixas, em segmentos, podemos dizer assim, diferentes. Então, eu não acho justo, independente do tipo de produto, a mesma coisa com smartphones, outros produtos que eu testo, pegar um equipamento, um aparelho que você tem ali numa faixa de preço, como por exemplo é o caso da Multilaser, de R$400 e comparar com um que custa quase R$1.000. É claro que ele tem mais recursos, ele tem coisas melhores. A gente poderia dizer que o Multilaser, por exemplo, esse modelo que eu tenho é o mais básico, seria um modelo de entrada. Aquele modelo que você compra quando você quer entrar neste mundo de aspirador robô, você não confia ou não conhece, ou às vezes não tem também dinheiro para gastar num pouco mais caro e você então investe em um pouco mais barato. Procura algo que esteja dentro daquilo que você, dentro das suas necessidades e das suas possibilidades. Então é um modelo de entrada. Este outro robô da Midea já seria algo próximo de um segmento intermediário, digamos assim. Ele já tem mais recursos, ele tem controle remoto, ele tem base, volta sozinho para a base. Então ele é um pouco mais caro, mas ele oferece um pouco mais também. Agora, ao compartilhar a minha experiência, o objetivo então não é fazer uma comparação. É claro que em alguns momentos, como a base que eu tenho é este aspirador da Multilaser que eu tenho, eu vou acabar comparando, mas não porque é um comparativo entre eles, mas porque é algo que tem a mais. Agora, a questão é aquilo que você está disposto a pagar e aquilo que você acha que vale mais a pena dentro da sua necessidade, da sua possibilidade. Então, esta é a observação que eu queria fazer antes de começar. Quero começar falando a respeito do design. O aspirador robô da Midea, ele é bem bonito, ele tem um acabamento da parte superior basicamente branca, mas ele não é um branco liso, é um branco um pouco mais áspero, que eu acho que foi um grande acerto da Midea neste modelo, porque ao contrário do que se pensa quando a gente fala de produtos brancos, que geralmente falam mancha mais fácil, suja mais fácil, a escolha da cor e da forma que foi feito o acabamento, eu acho que é bom porque como um aspirador robô ele passa muito embaixo de móveis, sofá, cama, às vezes ele acaba dando umas arranhadas, umas riscadas. E cores lisas e cores mais escuras acaba aparecendo mais esse tipo de risco. Um exemplo disso é o robô que eu tenho da Multilaser, que é vermelho liso e que ele tem realmente vários riscos. Então eu acho que é um acerto. Eu não fiquei com o robô o tempo suficiente para testar, para ver se ele riscaria, porém eu recebi um robô que aparentemente é um robô de testes que a assessoria da Midea envia para outros jornalistas, para outros blogueiros, para outros youtubers para fazer análises. Então não é um robô zerado e ele estava muito bem conservado, então já é um ponto positivo nesse quesito. Bom, como eu falei, a base que eu tenho é do meu aspiradorzinho pequenininho, basiquinho, o vermelhinho da Multilaser, e ele é pequeno e leve. Então isso acabou me chamando a atenção quando eu peguei pela primeira vez o robô da Midea, porque ele é mais pesado, ele tem mais de 2,5 kg, então não é tão leve, não que seja ruim para você carregar, não isso, mas mais de 2 kg é quase 3 kg, é um robô um pouco mais pesado e ele é um pouco maior também, mas nada que ocupe muito espaço, apenas aí a questão da base que eu falei que eu tenho do meu. Mas quem tá pegando pela primeira vez é aquilo e pronto. Como eu falei, o visual dele é bem legal. Ele tem a parte de cima dele é branca, tem a tampa de acesso ao compartimento, o reservatório de coleta de pó e o filtro. Ele tem na parte da frente
o sensor, né, o amortecedor de batida e o sensor, que é aquilo que faz quando ele bate na parede ele volta. E na parte inferior está todo o sistema de limpeza, com as rodas que direciona e faz o robô andar, 2 escovas giratórias que vão girando e trazendo a poeira, a sujeira para o centro, onde tem um bocal de sucção do aspirador que vai puxar então essa sujeira, e tem também sensores anti-queda. Ele também tem na parte de baixo o compartimento onde fica a bateria, tem sensores, né, tem os conectores na verdade, para a base de carregamento automática. Na parte de trás ele tem também o conector para o cabo, caso queira conectar diretamente no cabo do carregador. E ele tem também uma conexão, né? Uma conexão para você colocar um suporte para pano, porque ele também tem essa funcionalidade de passar pano, além de varrer e aspirar. Para começar a usar é muito simples, basta você pegar o robô, tira da caixa, encaixa as escovas. Ele vem com 4 escovas, né? Então é legal que ele já vem então com escovas reserva. Você encaixa as escovas giratórias, liga o botão Power que fica embaixo, né? O botão de ligar fica na parte de baixo, e na parte de cima tem um botão de iniciar e de pausar. Você aperta aquele botão de iniciar e ele já vai sair limpando. Varrer e aspirar, que são 2 funções dele que são feitas em conjunto, ele faz muito bem. Você pode, na minha opinião, você pode pegar um robô desse, que é o que eu fiz aqui nos dias que eu usei ele, e deixar ele tranquilamente varrer e limpar a sua casa, e você não se preocupa mais com varrer, a não ser que seja para varrer uma coisa muito específica, sei lá, quebrou um copo ou alguma coisa do tipo, uma sujeira que não sai de jeito nenhum com uma vassourinha lá, com o aspirador do robô. Fora isso, para tirar pó e sujeiras comuns do dia a dia, ele manda muito bem. Eu não me preocupei em momento algum que eu estava testando ele em ter que varrer porque ficou alguma sujeira, porque ele não limpou direito. Não, ele limpa muito bem, então o funcionamento dele, que é o funcionamento básico, é bem legal. Apesar de ele ter alguns recursos adicionais como o controle e a base, ele não é um robô desses que tem uma programação mais inteligente, que mapeia o ambiente, que tem sensores para mapear o ambiente, que você faz um controle pelo aplicativo, coisa do tipo. Não, ele tem alguns modos pré-programados de fábrica que ele vai executando. Então ele vai fazendo esses modos de forma intercalada, são 5 modos, de forma que ele consiga abranger todo o ambiente. O primeiro modo é o autolimpeza. Nesse modo ele vai reto, daí faz algumas espirais, depois ele segue reto, faz algumas espirais e segue assim por diante. O segundo modo é o modo limpeza local, onde ele vai fazendo como se fosse também espirais, vai andando em círculo e vai abrindo esse círculo, ampliando a área de limpeza. Depois ele tem um modo de limpeza aleatório, que é uma coisa meio aleatória mesmo, porque ele faz uma espécie de V, depois ele faz uma espécie de M deitado, V, M deitado, então é uma coisa meio aleatória, mas também com o objetivo de pegar o maior espaço suficiente para limpar. Depois ele tem o modo de limpeza de cantos e bordas, que é basicamente aquele modo que ele vai batendo nos cantos e ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, para que a escovinha giratória vai pegando a sujeira de todo o canto, né, de uma parede, de um ambiente, de um espaço. E o último modo é o modo zigue-zague, que, né, o nome já é autoexplicativo, e ele vai fazer então um zigue-zague para pegar aquilo que ele não pegou nos demais modos, ele vai pegar neste modo. Então ele vai alternando, não demora muito entre um modo e outro, mas como ele vai fazendo essa alternância, dependendo do espaço que você tem, se for um espaço muito grande, então você tem que deixar ele um bom tempo ali naquele espaço para que ele dê conta do espaço. Então, por exemplo, aqui na sala que tem aproximadamente 20 metros quadrados, eu costumo deixar por volta de 30 a 40 minutos. Isso vai dependendo do espaço que você tem também, como está sujo. Se estiver muito sujo, talvez precise um pouco mais. Se estiver muito mais limpo, você pode deixar um pouco menos. E uma coisa interessante é que, como ele tem o controle remoto, você tem algumas facilidades. A primeira facilidade é que você não depende só desses modos, você pode controlar ele manualmente. Então eu posso direcionar ele com teclas de navegação. Vi uma sujeira ali, quero que ele vá lá, eu aperto a tecla de navegação e faço ele ir lá. Isso é bom também porque um robô sem controle, porque esses robôs que não têm essa inteligência de mapear e de ser limitado por aplicativo, você, por exemplo, se quiser que ele fique só na sala, não passe para um outro ambiente, tipo um quarto, você tem que fechar a porta ou colocar algum obstáculo no caminho. E também você tem que levar ele até o local onde você quer limpar. Com o controle remoto, você então direciona ele até o local que você quer, e se você não quiser que ele vá para aquele local, você manda ali pelo controle voltar pelas teclas de navegação. E pelo controle você também pode ir alternando manualmente ali com a tecla modo
os modos de limpeza. Então, ele está no modo, mas eu não quero esse modo giratório, eu quero para o próximo. Então você vai apertando a tecla e ele vai mudando. Pelo que eu vi no manual, a potência nominal dele é de 18 watts, que eu confesso que eu achei pouco, porque o robô da Multilaser ele tem 30 watts de potência. Só que na hora que eu liguei ele parece ter muito mais potência, tanto que eu senti que a limpeza é muito mais fácil e mais rápida com ele. E inclusive ele tem uma tecla também no controle remoto que é o modo Super, onde você aumenta a potência para ele ficar melhor. Em alguns modos esse modo Super ele faz até uma diferença. Então eu achei muito estranho que essa potência nominal, mas ele é bem potente, ele dá conta do recado tranquilamente, apesar da potência nominal ser básica, né? Digamos assim. Bom, quanto a barulho, eu achei que ele faz mais barulho sim do que o meu robô da Multilaser, apesar de ser menos potente, mas ele também é maior. Eu não sei como é a questão do tamanho do motor, essas coisas. Ele é um pouco mais barulhento, ele faz um pouco mais de ruído, mas não que seja muita coisa, não é tão escandaloso. Claro que eu evitei, o tempo que eu estive com ele, usar ele altas horas da noite, porque eu moro em apartamento e não queria incomodar os vizinhos. Até porque o barulho dele no chão e batendo já incomodaria, independente do barulho do motor da sucção. Bom, e ele possui também sensores anti-queda. A única coisa que eu senti falta nesse caso, que é uma coisa que o da Multilaser tem, é você poder regular a sensibilidade. Então ele tem lá uma sensibilidade padrão. E essa sensibilidade padrão, ela é muito boa para um degrau um pouco mais alto. Eu tenho um degrau de 5 centímetros aqui da sala para a varanda e ele não avançava, ele reconhecia tranquilamente esse degrau. Porém eu tenho um degrau aqui de 1,5 centímetro da sala para a cozinha, que vez ou outra ele acabava indo embora para a cozinha, tá? Então eu queria que ele ficasse limpando só aqui a sala e de repente ele estava indo para a cozinha, então eu tinha que fechar a porta ou ficar de olho quando ele ia lá para mandar ele voltar. É claro que às vezes, como ele estava num processo de voltar, né, o modo cíclico dele, ele acabava voltando sozinho, mas ele descia, o que não acontece com a sensibilidade mais alta do Multilaser, por exemplo, que ele reconhece ali, inclusive na mais alta ele reconhece até se você tiver uma cor diferente no piso, então ele respeita mais os degraus, ele respeita mais o desnível. Não que seja uma coisa, né, ruim. Se você tiver uma escada, alguma coisa do tipo em casa, ele vai reconhecer e tranquilamente você pode confiar que ele não vai cair. É apenas por conta da experiência que eu tenho. Como eu disse, é a base que eu tenho. Então eu senti falta disso neste modelo. E ele tem 3 funções então: varrer, aspirar e passar pano. Ele tem um suporte com um pequeno recipiente de água, onde você coloca lá a água, você coloca um pano grudado nesse suporte, gruda esse suporte no aspirador e ele então vai umedecendo o pano e vai passando. O objetivo não é uma grande passada de pano, é simplesmente ele dar uma limpada, né, no pó, tirar aquele pó que fica no chão, né, então ele vai pegando com aquele pano úmido e limpando. Na minha opinião, não dá para substituir uma passada de pano daquela verdadeira, né, então com mop da vida e tudo mais. Então eu procuro geralmente passar o aspirador, colocava esse mopzinho aí, esse paninho umedecido nele para ele passar também, e depois eu ia e passava pano normalmente, manualmente. Eu acho que assim garante uma limpeza melhor. É o que eu fazia, e para mim dava certo. Bom, e a limpeza do aspirador, como que é? Fácil? É tranquila? É muito fácil. Você tem então na parte superior lá a tampa que você vai abrir, ali você tem o recipiente, né, o coletor de pó, você pega, abre ele pode ser lavado, então você pode pegar ele e lavar
tranquilamente, você pode limpar com uma escovinha, ele tem um pincel, o aspirador vem um pincel de limpeza que você pode usar, você tira o filtro, tira uma grade que tem ali também e você limpa cada componente separadamente. Como que eu fazia quando eu estava testando ele? Durante a limpeza de um ambiente maior, como por exemplo aqui a sala, e de acordo, é claro, com a sujeira que você tiver no seu ambiente, talvez durante a limpeza você tenha que limpar esse recipiente pelo menos uma vez. Mas nesse caso é uma limpeza básica, é simplesmente abrir o recipiente e jogar a sujeira no lixo. E depois retorna e continua a limpeza. Após o uso, quando terminava o ciclo de limpeza que estava realizando, aí eu dava uma limpada um pouco melhor. Lavava o recipiente de plástico, limpava o filtro. O filtro também pode ser lavado, mas no tempo que eu testei eu não precisei lavar ele, apenas as limpezas básicas ali com uma esponjinha, um pano, já era o suficiente. Você limpou, lavou, colocou lá de volta, está pronto para o próximo uso. É rápido, não é nada que demore muito. Mas o recipiente não é tão grande. É importante ficar de olho nisso, porque às vezes ele pode encher e isso vai impedir que ele continue fazendo a limpeza. Então você não percebe. Então às vezes você vai ter que ficar olhando para ver se, olhando embaixo mesmo, olha se o bocal de sucção ali não está cheio, para você ter que esvaziar então o recipiente. Não só isso, tem que olhar também se ele não pegou uma sujeira, está tentando aspirar um pedaço de plástico, alguma coisa que não entra no bocal de sucção, você tem que tirar, mas isso geralmente você percebe pelo barulho que ele faz. Tem que olhar também se ele não pegou fios de cabelo que enrolaram nas escovas giratórias e estão atrapalhando o giro, a limpeza. E também é importante ficar atento em relação a fios, porque se você tiver fios, dependendo da espessura do fio, onde está o fio, ele pode enroscar e você vai ter que então lá tirar. Ele vai parar quando ele fizer isso, mas você vai ter que então ficar de olho se isso acontecer. Mas fora isso, você larga ele lá fazendo a limpeza e pode ficar tranquilo que ele vai limpar direitinho o seu chão. Para terminar, eu quero falar sobre a bateria. Para carregar a bateria durante o tempo que eu fiquei com ele, ele levava aproximadamente 3 horas, que é bem abaixo do que eu esperava, porque o da Multilaser, que é o que eu tenho, acaba demorando 1h30 a mais do que isso, 4 horas e meia. Então achei que carrega até que rápido. Por outro lado, a bateria parece que dura menos. Aqui nos meus testes durou por volta de 1h30 aproximadamente. Acredito que o modo que você use ou a potência que você use interfira nisso, né? Na básica que eu costumava usar aqui, essa é a duração. Não sei se você usando em algum outro modo ou numa potência diferente, isso aumente ou diminua, mas foi a experiência que eu tive. Por outro lado, 1h30 é o suficiente para você limpar, por exemplo, aqui um apartamento como o meu, que não é um apartamento grande, você limpa ele tranquilamente dentro dessa 1h30. E além disso, 3 horas de carga não é tanta coisa, então você consegue limpar e se faltou alguma coisa, deixa ele carregando um pouco e depois você continua a limpeza tranquilamente. Eu não consegui identificar a capacidade da bateria, né, a capacidade nominal da bateria. E também eu não cheguei a fazer um teste de carga diretamente no carregador, eu carreguei sempre na base, que é um recurso que ele tem, que é um recurso interessante e eu quis usar, até porque é um diferencial que ele tem. E a base funciona muito bem, você coloca a base no chão, liga lá na tomada, ela tem um emissor de sinal que ela envia um sinal para o aspirador para que ele reconheça onde está a base e ele venha para carregar. Ele vem de duas formas, uma quando está acabando a bateria, então se ele estiver por perto, ele vai receber esse sinal e vai vir até a base carregador, e a outra é quando você aperta no controle remoto a tecla recarga, você aperta e ele vai então até o carregador. Ele tem que ser instalado num lugar que não tem obstáculos em volta. E além disso, você tem que ficar atento que se você estiver num ambiente muito grande ou que tenha muito obstáculo, móveis ou coisas do tipo, ele pode não reconhecer. Isso aconteceu algumas vezes aqui quando ele estava na sala. Acabava a bateria do outro lado da sala, ele entrava no modo de procurar a base e ficava perdido. Ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. E daí eu tinha que pegar o controle remoto e levar ele para próximo da base para que então ele conseguisse receber o sinal para saber onde está a base. Mas fora isso, isso não acontecia sempre e depende muito do lugar onde ele está. Mas é importante você prestar atenção na localização onde coloca a base para que funcione de forma correta. Então é isso, esse é um resumo da minha experiência com o aspirador robô da Midea. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se tem alguma pergunta. Se você quiser saber mais sobre a minha experiência, dá uma olhada em alemdoclicktech.com.br, onde eu coloco a minha análise completa com um pouco mais de detalhes, e não esquece também de dizer aí o que você achou.
dá o seu curtir, compartilha se você curtiu o vídeo, se inscreve caso ainda não seja inscrito, porque tudo isso me ajuda. Eu tô voltando aí a produzir vídeos, eu fiquei uns meses arrumando algumas coisas aqui e agora eu tô retomando as gravações, eu já tenho algumas coisas interessantes para trazer aqui para vocês e tudo isso me ajuda a continuar. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech.